Uma boa tarde, senhoras e senhores, senador Eunice Oliveira, senador Pedro Taques. Quero inicialmente agradecer o convite para estar aqui em meu nome, em nome do Conselho Nacional do Ministério Público, senador Jorge Viana, senadora Lídice, senador Aloísio, senador Magno Malta, meu querido presidente, Dr. Nelson Calandra. Quero dizer inicialmente que é uma grande honra poder participar dessas discussões, trazer contribuições para o debate a respeito desse momento histórico da nossa história. E dizer inicialmente que o Conselho Nacional do Ministério Público, também até em função do andamento dos trabalhos, ainda não teve condições de consolidar as sugestões de todos os membros do Ministério Público a respeito da proposta de reforma do Código Penal, de maneira que o que eu estou trazendo aqui, com certeza, não esgota as possíveis sugestões e gostaria de manter a possibilidade de encaminhar depois, né, talvez por microsistemas até, né, algumas sugestões relacionadas a contribuições de aperfeiçoamento do texto. É uma oportunidade, um desafio muito grande essa reforma do Código Penal, né? A opção da comissão de sistematizar, de consolidar em um único diploma toda a legislação penal, sem dúvida nenhuma, oportuniza um conceito diferenciado daquilo que é reprovável do ponto de vista penal e do que não é, do que nós temos hoje. Hoje nós temos uma legislação extravagante, muito esparsa, que foi construída ao longo do tempo, com conceitos de reprovabilidade das condutas que surgiram em épocas diferentes e que geravam, portanto, consequências diferentes, de maneira que hoje nós estamos diante de uma oportunidade, inclusive em função da equalização das penas, de se ter uma sistematização melhor da nossa legislação penal. Agora, com certeza, é um grande desafio, não é um trabalho que se consiga realizar tão rápido, justamente porque nós temos uma enorme quantidade de tipos penais que vieram de legislações que surgiram a partir de conceitos muito diferentes e que vão exigir aí um trabalho muito grande dos senhores, e nós estamos à disposição para contribuir, especialmente na questão da equalização das penas. Acredito que meu convite para estar aqui hoje, em parte, se deva ao fato de ter eu tido a oportunidade de coordenar um desafio nacional de finalização de inquéritos antigos de homicídio, uma meta que foi estabelecida em comum acordo entre Ministério Público, Judiciário, Ministério da Justiça, Polícia, que tratou de fazer um esforço concentrado para finalizar inquéritos de homicídio que se encontravam aguardando desfecho nas delegacias de polícia há muito tempo. A meta era conseguir concluir os inquéritos policiais até 31 de dezembro de 2007. Quando fizemos o levantamento de quantos inquéritos estávamos falando, nos deparamos com um passivo muito grande, com mais de 136 mil inquéritos que estavam nas delegacias por todo o país, distribuídos entre os estados da forma mais irracional possível, alguns estados com mais de 40 mil, outros estados com menos de 200 inquéritos aguardando finalização. Foi feito, então, um grande trabalho no sentido de conseguir entender o que tinha levado esses inquéritos a essa paralisação e dar resposta, conseguir concluir essas investigações. Terminamos, o prazo dessa primeira meta terminou agora em abril, e os resultados foram resultados bastante positivos. Chegamos a 8.800 denúncias, hoje já estamos com esse número de denúncias em todo o país, um índice de elucidação, por enquanto, de 20%, porque não foi possível concluir a totalidade desses inquéritos, eles ainda, alguns estados não, a maior parte dos estados não conseguiu ainda concluir, mas a maior parte conseguiu fechar mais da metade do que tinha de estoque de inquéritos antigos. A movimentação foi muito grande e o principal desse trabalho foi o quanto ele nos permitiu de diagnóstico do sistema penal, do sistema de investigação. Nós temos também metas da fase judicial que estão em andamento, cujo prazo termina agora em setembro. Portanto, em outubro, temos a possibilidade também do diagnóstico sobre a fase judicial dos casos de homicídio, mas o que isso nos trouxe, principalmente de resultado, foi a convicção de que o nosso sistema, estando a pena alta ou estando a pena baixa, não está respondendo adequadamente a esse tipo de crime. O crime de homicídio no Brasil é um crime que se banalizou ao longo do tempo. Nós assistimos às notícias de homicídio hoje na televisão com a mesma resignação com que, às vezes, assistimos a uma notícia sobre o tempo.
tal a quantidade. O Brasil hoje é o país que tem o maior número absoluto de homicídios do mundo e, em termos proporcionais, nós estamos em 19º lugar, o que também não é uma posição nem um pouco confortável. Em homicídio de mulheres, nós somos o 7º país no mundo. E o número de homicídios em relação a jovens aumentou muito mais do que o número de homicídios em relação à população adulta. Portanto, o nosso contexto hoje em relação a esse tipo de crime é muito grave. Para os senhores terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde considera índice de violência epidêmica ter mais do que 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. A nossa média nacional é 26 para cada 100 mil, e nós temos situações, como no caso do estado de Alagoas, por exemplo, 66 para cada 100 mil. As capitais... De registro, 17 mil homicídios em 8 anos. Lá tem uma cidade chamada Muqui, que tem 17 mil habitantes. Eles sepultaram uma cidade do tamanho de Muqui, 17 que eles registraram, que não teve como esconder os números. Mas se diz que foram muito mais do que 20 mil. 17 mil homicídios em 8 anos. Realmente é um absurdo, uma barbaridade, o que a senhora está falando. Temos assim, algumas cidades, as capitais principalmente, assim, com índices muito maiores do que os da média nacional. Maceió, por exemplo, tem 109 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, nós estamos realmente num contexto que demanda um olhar diferenciado para esse tipo de crime. A questão é que resposta dá para essa situação. Será que o aumento da pena é suficiente para conter esse tipo de criminalidade? O que eu posso trazer de contribuição aos senhores está muito relacionado à forma como se conseguiu diagnosticar a situação da investigação penal no país e a própria ação penal. Nós não conseguimos responder a essa demanda. Quando começamos o trabalho, apenas 8% dos homicídios que viravam inquéritos, porque nós temos os subnotificados, como acabou de mencionar o senador Magno Malta. Nós temos situações que sequer chegam ao conhecimento da autoridade policial ou que sequer geram investigação por homicídio. Mas daqueles que são investigação, nós começamos o trabalho com pesquisas que apontavam para 8% de índice de elucidação. Quer dizer, daqueles que aconteceram, 8% tem chance de virar ação penal, virar denúncia, e, obviamente, um número muito menor depois resulta em condenações. Portanto, a necessidade da resposta do Estado a esse crime é muito grande. E, sem dúvida nenhuma, essa massa... Isso eu posso, acho que concluir, em função dessa quantidade de informações que coletamos da investigação, essa massa de homicídios que nós temos hoje no Brasil, esse grande número, muito está relacionado à impunidade. Porque não é o tamanho da pena, César Beccaria já dizia, não é o tamanho da pena que inibe o crime, mas sim a certeza da punição. Hoje, matar no Brasil, lamentavelmente, temos que dizer, é um crime que compensa. Porque o número de pessoas que chegam a ser condenadas é um número muito pequeno. Então, esse trabalho nos permitiu fazer o diagnóstico, nos permitiu mudar uma série de conceitos dentro da investigação, da própria tramitação das ações penais, tem permitido um aperfeiçoamento muito grande, um foco muito grande na capacitação, trouxe à luz o problema da estrutura das polícias civis. Isso precisa ser dito. As polícias civis foram negligenciadas ao longo dos anos, há mais de 20 anos. Nós temos estados que há mais de 10 anos não fazem concurso para delegado, para investigador, para perito. Nós temos estados que há mais de 10 anos não aumentam o quadro, chega a ter estado que há mais de 20 anos não aumentava o quadro. Então, essa situação, ela obviamente se refletiu na dificuldade de investigação. Obviamente que não é apenas a falta de estrutura que provoca essa dificuldade toda. Uma série de outras questões foram diagnosticadas, temos problemas de gestão, temos problemas de capacitação, temos problemas de controle, temos uma série de outras questões que, sem dúvida nenhuma, interferem nessa pouca resposta do Estado aos crimes de homicídio. E, sem dúvida, quando eu falo nesses índices de elucidação, eu estou tratando de médias, porque, se nós formos olhar, nós já temos situações de excelência no Brasil, de investigação, a partir de conceitos diferenciados de organização da investigação, que nos levam a índices altíssimos. Nós temos lugares com mais de 80% a 85% de elucidação.
O Acre, inclusive, conseguiu finalizar os 100% dos inquéritos, embora o índice de elucidação não tenha sido tão alto, mas conseguiu chegar à finalização desses inquéritos. Mas o Pará, por exemplo, conseguiu 85% de elucidação em todos esses crimes, nesse esforço concentrado que foi feito nos inquéritos antigos. Então, nós temos situações de excelência, nós temos condições, sem dúvida nenhuma, de melhorar. O Brasil conta com profissionais capacitados. Hoje nós temos tecnologia disponível, mas há necessidade de um olhar diferenciado para a estrutura da investigação penal. Então, essa é uma contribuição que eu gostaria de trazer para que viesse a reflexão, porque talvez, no caso dos crimes contra a vida, eu estou aqui me referindo mais especificamente ao homicídio, a questão não seja tanto o aumento da pena. A questão é, de fato, fazer funcionar o nosso sistema penal. E nós temos mecanismos para isso, acredito que já estejamos mobilizados para isso. Hoje já estamos com um Plano Nacional contra a Violência, que foi lançado, o Brasil Mais Seguro, começando pelo estado de Alagoas, que é justamente o estado mais violento do Brasil, que ostenta os maiores índices de violência, com investimentos muito fortes em capacitação, em estrutura material, estrutura de pessoal. Isso já está se revertendo em mudança no quadro, seja no número de homicídios, seja nos percentuais de elucidação desse tipo de crime. Sem dúvida nenhuma, a resposta do Estado ela vai inibir muito essa criminalidade que nós vemos aí. A verdade é que nós temos que responder mais rapidamente a isso. Bom, eu gostaria, ao lado dessas questões, trazer algumas outras questões aqui, alguns pontos para reflexão, que, sem dúvida nenhuma, esgotam a possibilidade de contribuição futura, mas que já poderiam ser trazidos à consideração dos senhores. Acredito que tenha sido um grande avanço que, no homicídio, por exemplo, uma das formas qualificadas já tenha incorporado a situação da violência doméstica, que veio e aumentou. Nós temos uma forma qualificada de homicídio no caso de violência doméstica, embora isso não tenha se refletido no crime de lesões, não houve uma paridade em relação à lesão. E aqui nós temos um retrocesso em relação ao crime previsto na Lei Maria da Penha, que já traz uma pena mais alta. A proposta ela traz uma possibilidade de aumento de pena, mas é um aumento de pena muito pequeno, que não vai resultar nem perto daquelas penas que hoje já estão previstas na Lei Maria da Penha. Então, aqui seria importante refletir sobre a possibilidade de se dar um tratamento equânime ao homicídio e à lesão para esses casos. Uma outra situação, aqui agradeço a contribuição de uma promotora que está trabalhando especialmente com isso, que está aqui conosco, a doutora Lidinalva, que é do Mato Grosso, que já começou a fazer um estudo sobre isso, está trabalhando, eu acho, com o senador Magno Malta. Uma outra questão que é importante trazer à discussão é a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa. Hoje tem a regra de que só se procede, na proposta do Código, só se procede mediante representação. Portanto, temos uma ação penal pública condicionada, com a ressalva de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, então, ela é incondicionada, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que recentemente decidiu. Talvez fosse o caso aqui de se ampliar e aumentar as hipóteses de ação incondicionada para outro grupo de vulneráveis que não tem, às vezes, a possibilidade de expor à vontade com a mesma liberdade. Para se falar aqui das crianças e adolescentes, se poderia falar dos deficientes físicos, talvez fazer um corte, talvez, dependendo, não qualquer deficiência física, obviamente, mas aquela que, de alguma forma, diminua a capacidade da pessoa manifestar o seu consentimento, a sua vontade, certo? Então, aqui talvez fosse o caso também os idosos, em determinadas circunstâncias, de se dar um tratamento equânime, aquele que o próprio projeto já traz para as outras categorias de vulneráveis, nos casos de alguns crimes. Um outro ponto que eu traria aqui à consideração é a questão da possibilidade genérica de se converter em pena de multa os crimes, que, para alguns crimes, é especialmente preocupante, porque certos crimes merecem um tipo de punição mais pedagógica ainda do que repressiva. É o caso também, aqui volta a questão da violência doméstica. A pena de multa na violência doméstica, a pena pecuniária na violência doméstica não são penas que, de fato, têm o caráter pedagógico que mereceriam. Aqui, a própria Lei Maria da Penha traz a necessidade da pessoa se submeter a cursos de educação, de reabilitação, de reciclagem. Também seria o caso aqui de manter aquilo que já se conquistou historicamente
ressalvando, então, dessa possibilidade da conversão em multa, alguns tipos de crime. Eu cito aqui apenas para começo de conversa esse, mas acredito que tenhamos também a possibilidade de examinar outras hipóteses. Um outro tema que eu gostaria de trazer à consideração dos senhores diz respeito ao crime de ameaça. E aqui também vem desse trabalho que fizemos com as investigações de homicídio. Foi feito um levantamento, foi no estado de Minas Gerais. Eu, lamentavelmente, não consegui trazer hoje para deixar com os senhores, mas me comprometo a buscá-los, que foi feito um levantamento da quantidade de ameaças de morte que se consumam. E o resultado foi assustador. O percentual são as mortes anunciadas. São aquelas mortes que são registradas, aquelas ameaças que são registradas e que depois acabam resultando em morte. E o nosso sistema penal trabalha com ameaça, não no caso de violência doméstica, mas ameaça em geral, como um crime de menor potencial ofensivo. Na violência doméstica não se aplica 9.099, mas, de qualquer forma, a pena é muito baixa. E aí o que acaba resultando é que dificilmente nós vamos ter prisão, talvez nem seja o caso de ter prisão. O que acontece muitas vezes é que o resultado dessa punição é um resultado muito pequeno e, o pior, é um crime que pouco recebe atenção desde a fase de investigação, justamente pela forma como ele está tipificado. Então, ele prescreve muito rapidamente, ele dificilmente vira denúncia, ele dificilmente vira condenação e, o pior, é um crime que se consuma. É um crime que tem um resultado gravíssimo, né? Então, é algo que tem que se pensar em alternativas. Não imagino que a alternativa seja exclusivamente aumentar a pena, né? Mas uma circunstância acontece. Hoje, um juiz não decreta uma preventiva contra alguém que ameaçou, uma prisão preventiva, porque ele sabe que, na hora que ele tiver que condenar, ele não vai poder aplicar prisão. Não existe possibilidade, porque a pena não vai resultar em prisão, ela vai resultar em restritiva. Então, temos que pensar em alternativas. Talvez a solução não seja aumentar a pena. O próprio projeto ele já melhora a situação da pena, aumenta em relação à inicial, agora nós vamos até 2 anos. Mas isso já significa, muitas vezes, 2 restritivas de direito, em vez de uma, porque o máximo que se conseguia aplicar em função da pena de hoje era uma. Mas acredito que temos que avançar um pouco mais em pensar soluções específicas para o crime de ameaça, porque ele realmente é um crime que não vem recebendo a atenção necessária. Não tem sido considerado tão grave, embora ele resulte em consequências tão graves. Um outro ponto que eu gostaria de trazer a consideração dos senhores é a questão do bullying. Já foi tocado pelo presidente Ofir. A questão do bullying, ela é muito grave, ela vem sendo enfrentada no âmbito do Ministério Público com muito rigor, com campanhas, com conscientização, mas é algo que preocupa criminalizar o bullying, porque o contexto em que o bullying acontece e vem sendo identificado é basicamente um contexto escolar. E tem acontecido um fenômeno no contexto escolar, e aí não é apenas em relação ao bullying, que é a criminalização da atividade escolar. Hoje, as escolas, ao invés de tentar soluções internamente, através do próprio trabalho de assistentes sociais, pedagogos, da intermediação dos conflitos, de um trabalho educativo, acabam achando mais prático levar uma criança, um adolescente, numa delegacia e fazer um registro de ocorrência. Isso vai gerar depois um procedimento, um ato infracional. Trabalha-se com a consideração de que aquilo já é um ato infracional, questões que historicamente aconteceram dentro das escolas e que lá no início eram tratados pelas próprias escolas, às vezes até com muito rigor, né, geravam consequências internamente, mas que não eram considerados atos infracionais. E a forma como hoje se descreveu aqui o bullying no projeto, como intimidação vexatória, com a quantidade de condutas que possam configurar o bullying, realmente é algo que merece uma atenção dos senhores, porque me parece que é um pouco de exagero a tentativa de criminalizar esse tipo de situação. Temos, sim, que investir em soluções de sensibilização junto às escolas, trabalhar essa situação da forma como ela merece ser trabalhada, sob o ponto de vista educacional, mas talvez sem a criminalização. E aqui fica como alternativa, se for o caso de criminalizar, deixar muito claro que teria sentido criminalizar, por exemplo, uma professora que intimida um aluno,
que humilha um aluno em sala de aula, que diz que é burro, que diz que não tem condições de aprender, enfim. Talvez essa seja uma conduta mais reprovável do que a conduta de um adolescente que ainda é um ser em desenvolvimento, né? E que poderia ser trabalhada de uma outra forma. Então, fica aqui a sugestão para a reflexão dos senhores. Eu estou me encaminhando já para o final. Em relação à questão da descriminalização de algumas hipóteses de aborto, não vou me manifestar especificamente de um lado ou de outro, apenas chamaria a atenção para uma questão específica aqui que saltou aos olhos numa primeira análise, que é a hipótese em que, quando não é possível a mulher fazer o consentimento, então existe aquele que decide por ela, né? Então, tem as hipóteses de representação, em que a manifestação de vontade não vai ser da mulher grávida. E entre essas hipóteses está a hipótese em que a grávida é uma menor. O código usa, inclusive, a expressão menor. Não fala adolescente, não fala criança, usa menor. E nós estaríamos aqui diante de uma hipótese em que a vontade de uma adolescente grávida, às vezes de 17 anos, poderia ser suprida pela vontade do pai, do companheiro, porque ali tem várias possibilidades, do representante legal ou do companheiro. E aqui, de fato, é algo que tem que se pensar, porque existe toda uma sistemática de tornar o adolescente autônomo, né, que foi acolhida no Código Civil. Quer dizer, nós temos uma série de etapas, existe todo um processo em que o adolescente vai ganhando autonomia, vai se responsabilizando por seus atos. A hipótese em que ele tem que ser ouvido, a partir dos 12 anos, um adolescente, num processo de adoção, ele tem que ser ouvido se ele quer ou não ser adotado. Como que uma menina de 17 anos vai ser obrigada, muitas vezes, pelo pai. Claro que o juiz vai decidir, o Ministério Público vai se manifestar, mas, obviamente, existe a possibilidade do pai querer suprir o consentimento dela com seus 17 anos. Quer dizer, nós estamos num processo em relação a esses adolescentes. A legislação traz para ele responsabilidades ao longo do tempo, que vão crescendo, inclusive a possibilidade de votar a partir dos 16 anos. Será que faz sentido tirar essa possibilidade de escolha da menina com 17? Eu não quero nem entrar no mérito sobre a criminalização ou não do aborto, mas chamo atenção apenas em relação a essa manifestação de vontade que estaria sendo suprida, portanto, de uma menina de 17 anos já. Ou até menos, 15, enfim. Me refiro a esse tipo de situação. Por fim, senhores, faço questão de encaminhar por escrito algumas sugestões em relação aos crimes contra crianças e adolescentes, que quero recolher as sugestões do Ministério Público para trazer. Em relação à questão também da Lei Maria da Penha, que eu acho que nós temos ainda outras sugestões a fazer e outras contribuições que, com certeza, vamos recolhendo. Mas 2 pontos, por fim, eu só gostaria de apontar. Um deles é a questão da prescrição da pretensão executória, da forma como ela está tratada no projeto de reforma do Código Penal. A pretensão executória, hoje, no Código Penal, ela começa a correr, a prescrição da pretensão executória, a partir do momento em que a sentença transita em julgado para o Ministério Público. Houve uma condenação, o Ministério Público não recorreu, mas a defesa recorreu. Se transitou em julgado para o Ministério Público, segundo a interpretação hoje do Código Penal, a partir dali começa a correr o prazo de prescrição. Só que nós temos uma posição do Supremo Tribunal Federal bastante recente, dizendo que não se executa a pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença para a defesa. De maneira que nós temos uma prescrição da pretensão executória correndo, sem possibilidade de execução. Então, talvez, até para adaptar essa regra à regra a própria interpretação do Supremo Tribunal Federal, seria o caso de se estabelecer que essa prescrição da pretensão executória só passa a ocorrer quando transitar em julgado para ambas as partes, e não apenas para a acusação, né? E o último ponto, uma especial atenção que eu chamaria para a questão dos crimes de colarinho branco, em geral, que ficaram com penas bastante reduzidas no projeto de reforma do Código Penal. Temos os crimes têm pena de até 1 ano, isso significa suspensão condicional do processo em todos esses casos. E, se formos olhar na questão da equalização com outras penas de crimes, não vou nem dizer que sejam semelhantes, mas se nós formos olhar a equalização com crimes contra o patrimônio, por exemplo, nós vamos ver que realmente
está muito distante o critério utilizado para penar essas condutas e a conduta, por exemplo, até do furto, o furto simples. Furto simples nós podemos ter até 3 anos de pena. E, num caso de sonegação fiscal, nós vamos ter 1 ano. Então, realmente é algo que teria que se pensar numa equalização aí para que não fique tão discrepante o critério utilizado num caso e no outro. Eu fico à disposição dos senhores para perguntas, para o que for necessário, e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui.